Olá, o TH Entrevista dessa semana convidou a Eliana Sá, coordenadora de pesquisa e inovação do IEL Alagoas. Eliana, muito obrigada pela sua participação. Você não é que dá auxílio, né, às indústrias, aos empresários. Conta pra gente sobre o seu trabalho. Então, bom dia Tayane, bom dia a todos. Olha, a gente tem dentro do Instituto Evaldo Lodge, que faz parte do Sistema Federação das Indústrias, uma área chamada NIP, Núcleo de Inovação e Pesquisa. O Núcleo de Inovação e Pesquisa, ele trata justamente é a área que a gente tem que faz as consultorias para as empresas. Geralmente, as consultorias são na área de inovação e a gente tem 4 enfoques. Nós temos a implantação de gestão da inovação dentro da empresa, nós temos a área de inovação em processos, nós temos o enfoque para elaboração de projetos para captar recursos para as empresas, sempre para projetos de inovação, e nós temos a área de consultoria para apoiar o processo de transformação digital dentro das empresas. Então, a gente tem já uma expertise de quase 500 empresas que a gente já apoiou ao longo de toda a trajetória do IEL e do Núcleo. E, graças a Deus, temos tido êxito e as empresas têm ficado bastante satisfeitas com o nosso trabalho. Aqui em Alagoas, né? Aqui em Alagoas. O IEL, ele tem uma capilaridade nacional, mas a gente está se referindo ao nosso trabalho aqui no IEL de Alagoas, né? Então, são muitos casos de sucesso, são projetos bastante inovadores que já foram desenvolvidos com o apoio do IEL de Alagoas e que viraram, inclusive, publicações nacionais, sabe? Então, assim, é um trabalho que no início foi muito duro, porque os empresários entendiam a inovação como uma coisa muito longe da realidade deles, como uma coisa que era muito onerosa, que precisava de muito tempo, enquanto que os empresários eles querem soluções rápidas. Isso. Né? Mas eles, com a atuação da gente, com todo um processo de sensibilização de todo o setor empresarial, a gente tem conseguido fazer ele entender que a inovação ela tem uma abrangência muito grande. Ela pode ser inovação para a sua empresa, para sua cidade, seu estado, seu país e até mundial, né? Então, dessa forma, pequenas modificações que eles fazem dentro do processo produtivo, dentro da gestão, faz com que eles se tornem uma empresa que a gente chama com DNA inovador. Porque, às vezes, os empresários são muito apegados à tradição, não é? E fica com essa... Sim. Dificuldade de aceitar o novo. Eu diria que não só os empresários, mas o ser humano, de uma forma geral, ele tende a se fechar um pouco quando ele vê que alguma coisa vai modificar ali o status quo, né? Ele tem medo do novo, é normal. E quando você trabalha com uma rede de empresários, um parque industrial como a gente tem, que ainda é muito baseado em atividades tradicionais, esse receio de arriscar em alguma coisa nova, que pode dar certo ou não, é muito forte. Então, a gente tem mesmo que romper. É uma realidade, não é só de Alagoas, é do Brasil como um todo, mas a gente vai aos pouquinhos mostrando que isso é uma coisa palpável, né? Que é tangível e que a gente pode fazer sem grandes problemas. Eliana, a gente estava conversando mais cedo sobre a diferença entre invenção e inovação. Você explica para a gente? Explico sim. Olha, a inovação ela é um processo amplo, que ela engloba várias coisas. Dentre essas coisas, a invenção. A invenção, vamos dizer assim, é aquele processo criativo antes do produto chegar no mercado. Porque a gente só considera inovação. A inovação é exatamente quando você encontra alguém que queira comprar, alguém que queira usar aquilo que você inventou. Então, vamos dizer que a inovação é uma etapa seguinte da invenção. É quando olha, descobri isso aqui, o mercado compra, então é uma inovação. A inovação tem um autor muito famoso, um cientista chamado Silvio Meira, que ele diz, inovação é mais notas fiscais. Por quê? Porque a inovação é uma coisa que vai impactar no faturamento das empresas, né? Ela pode, inclusive,
Através da diminuição de custos, geralmente é quando a gente faz inovações em processo, aí você diminui seu custo, então, de uma certa forma, isso vai impactar no seu faturamento, enfim, inovação é dinheiro. Obviamente, a gente tem inovações sociais, mas sempre o foco da inovação é fazer com que se movimente a economia, se gere novos negócios. A indústria lucre, né? Exatamente. Para o que está assistindo a gente entender, você pode dar um exemplo específico e dizer por que funcionou, por que deu certo? Olha, eu vou lhe dar um exemplo de coisas bem simples para que as pessoas que estão nos vendo, elas percebam que a inovação pode ser uma coisa pequena, né? Eu trabalhei com uma empresa, por exemplo, que ela tinha um problema muito forte no seu processo produtivo de parada de máquina. Ela tinha máquinas cuja assistência técnica estava em São Paulo. E cada vez que essa máquina dava um problema, que às vezes era um problema pequeno, às vezes era um problema grande. Cada vez que ela dava um problema, a empresa parava a produção daquela linha que ele estava produzindo e aguardava um técnico vir de São Paulo, ajustar a máquina voltar para os padrões que precisava ficar, ajustar os padrões lá, os parâmetros e continuar a produção. Então, isso era 2, 3 dias parado e sem produzir. Aí, dentro de uma das oficinas de criatividade, principalmente a gente trabalha muito com o público maior aqui do nosso estado, do Brasil como um todo, que são as micro e pequenas empresas. Então, micro e pequenas empresas, ela tem um número muito limitado de funcionários. Então, quando a gente faz as oficinas, a gente sempre procura envolver o maior número possível de pessoas. E nessa empresa estava, inclusive, o pessoal da limpeza, fazendo parte da oficina. Aí uma senhora que fazia a limpeza, ela disse assim, quando a gente falava, o problema, o gargalo a ser resolvido era justamente essa parada de máquinas. Aí ela diz assim, por que vocês não fazem um acordo com a empresa de manutenção para que eles treinem pessoas aqui dentro da empresa que, se o problema for até um determinado nível de complexidade, essa pessoa pode só resolver. E com isso reduziu em muito mesmo, 70%, 80% o número de paradas das máquinas. Então, assim, são pequenas coisas, pequenos ajustes, pequenas ideias que a gente vai fazendo. De quem a gente menos imagina, né? De quem a gente menos imagina, né? E aí, por exemplo, a gente tem um caso, por exemplo, da Norvinco. A Norvinco trabalhou com a gente dentro de um programa chamado Inova Talentos. E você sabe que tem o isopor, ele tem uma lei que vai proibir a utilização dele. E a Norvinco investiu num projeto muito exitoso, onde ela substituiu o isopor por outro isolante e criou essa caixa que ela, inclusive, vem com um termômetrozinho, que ela é específica para quando você tem que transportar vacinas, por exemplo, coisas que você não pode ter variação de temperatura. Então, isso foi um produto que a Norvinco fez, lançou, está no mercado, com o apoio do pessoal do IEL e que foi super exitoso. Então, é menos impactante para o meio ambiente do que o isopor. Menos impactante para o meio ambiente do que o isopor. Porque ele fez vários testes no desenvolvimento e encontrou um material lá que a gente também não pode falar que é o negócio deles, mas que fazia esse isolamento com muita precisão. Porque as indústrias também, nos dias de hoje, também tem que pensar nessa questão dos impactos ambientais, né? Isso também é conversado na consultoria? Isso também é conversado e a gente está entrando. Existe agora uma sigla chamada ESG, que vem do E de meio ambiente, environment, em inglês, o social e a governança, né? E isso aí, daqui para frente, é uma coisa que está vindo para ficar. Ele vai englobar aquelas antigas áreas de meio ambiente, áreas de responsabilidade social e as áreas de governança corporativa das grandes empresas e vai criar bases para que também médias e pequenas empresas comecem a ter esta visão da responsabilidade com o social, da sustentabilidade ambiental e também de como ela vai se articular com os demais atores do sistema para poder fazer uma produção
limpa, sustentável, né? Cada vez mais, e a gente vê isso muito nessa geração que a gente chama de geração Z, eles têm muito essa preocupação do ambiente, da inclusão, né? Isso aí é um tema que eu acredito que as empresas não vão poder escapar deles. As empresas têm outra realidade hoje, né? Como você está falando, essa questão da inclusão mesmo. Pessoas que antes dificilmente entrariam no mercado de trabalho e hoje existe até as cotas, né, específicas para certos cotas, públicos. A partir de tantos funcionários, você tem que ter o que na lei se chama de PCD, pessoas com deficiências, né? Então, isso abriu muitas portas dessas pessoas para as empresas. A gente tinha um problema anteriormente que era de capacitação dessas pessoas para atuarem nas empresas, né? Então, eu me lembro que o Senai, que é outra instituição que faz parte do nosso sistema Federação das Indústrias, ele trabalhou fortemente capacitando pessoas com deficiência para que elas pudessem ser efetivamente incluídas dentro das suas instituições. Porque não adianta só você ter a lei, então eu vou ter uma pessoa aqui só para dizer que estou cumprindo a lei. E não ser capacitada. Se ela não está capacitada, e de consequência, não estando capacitada, ela não consegue se incluir. Né? Então, é importante nessa questão da responsabilidade social e da inclusão dessas pessoas que se ofereçam a capacitação para que elas possam se sentir úteis, incluídas e que elas possam efetivamente fazer a diferença na empresa. E nessa questão do social, quando a gente fala num país como o nosso, no Brasil, né, que a desigualdade social é muito grande, como é que a indústria trabalha pensando em diminuir essa questão? Olha, a gente tem... Isso aí é nacional, é um movimento nacional, né? Já de trabalhar nessa linha da qualificação. A gente está trabalhando aí com foco em uma indústria 4.0. E uma indústria 4.0 significa você ter pessoas que vão sair do braçal para utilizar a inteligência, né? A tendência é que cada vez mais o homem, o trabalhador, ele diminua o seu nível de trabalho mais, né, de esforço físico e passe para o esforço intelectual. Então, por conta disso, a gente já existem movimentos de propor novos currículos, por exemplo. Várias profissões que estão nascendo. A gente precisa que essas pessoas elas façam essa migração de um trabalho mais físico mesmo para um trabalho mais digital. E menos remunerado, né? E acabar se qualificando para outros cargos. Exatamente, porque vai ter necessariamente com a Revolução Industrial, a quarta Revolução Industrial, e essa ida para uma indústria que é muito digital, muito automatizada, você vai ter, como antigamente se falava no setor da cana-de-açúcar, que ia ter uma evasão com a mecanização da colheita e tudo mais, agora a gente vai ter. E isso é normal. Todas as 4 revoluções industriais, elas causam, no primeiro momento, um pouco de desemprego. As pessoas se adequam ao que o mercado de trabalho está oferecendo no momento e aí a gente volta a ter uma situação de normalidade. É porque é o tempo que alguns cargos desaparecem e outros novos surgem, né? Precisa de profissionais numa área que nem existia anteriormente. Que nem existia, exatamente. Vai surgindo e mesmo aqueles vão se qualificando para poder entrar nessa nova era tecnológica. É isso aí que a gente tem que trabalhar fortemente e nesse sentido o Senai tem feito um trabalho lindo, o SESI tem feito um trabalho lindo com o ensino básico, né? E a gente do IEL trabalhando mais com a parte de gestão já vai também criando esse modelo mental de que esse é o futuro. Tem que acompanhar. Né? E eu não digo nem futuro, porque eu digo que essas tecnologias, elas entram com tanta velocidade na vida da gente que o futuro é agora. Né? Eliana, tem algo mais que você gostaria de falar para quem nos está assistindo? Empresários, microempresários que estão confusos sem conseguir administrar suas empresas. Certo. Olha, primeiro eu queria agradecer a você, Tayane, a tribuna, ao Edilson que está ali por trás das câmeras, né? E dizer que foi muito, muito bom estar aqui.
esse espaço com vocês, para que a gente pudesse conversar com o nosso público, né, que são empresários, né, especialmente micro e pequenos empresários, até MEI, e dizer que nós do IEL estamos à disposição para apoiá-los no processo de transformação digital da sua empresa, de transformar a empresa em uma empresa mais inovadora, porque a inovação hoje é justamente a única estratégia que você tem de se tornar mais competitivo. Né? Então, quando você inova, quando você diminui custo, quando você faz esse tipo de coisa, você agrega um valor à sua empresa que o seu concorrente não tem. Então, amigos, vamos lá, estamos à disposição com as nossas consultorias, com as nossas pesquisas. É isso que a gente tem para dizer, tá? Não é impossível, não é difícil e a gente está à disposição para apoiá-los. Mais uma vez, agradecer a vocês aqui da tribuna, Tayane especialmente. A gente que agradece, Eliana. E esse foi o TH Entrevista dessa semana.